Olá, amigos! O crescimento e a regeneração de tecidos são processos extremamente importantes para o desenvolvimento dos seres vivos. A mitose garante que a partir de uma célula se vão formar duas células filhas que são geneticamente idênticas à célula-mãe. O conjunto destas divisões celulares vai permitir que a partir de uma célula se origine um ser vivo formado por milhões de células. No entanto, mesmo depois do organismo estar formado, continuam a ocorrer divisões celulares, de forma a renovar algumas células ou reparar outras que foram danificadas. A regeneração ou renovação celular é um processo muito importante para a manutenção física e funcional dos seres vivos. Este processo permite aos seres vivos recuperar partes do corpo perdidas ou que estejam danificadas e encontra-se dividido em dois tipos diferentes: a regeneração fisiológica e a regeneração por substituição. A regeneração fisiológica ocorre para partes do corpo que se degradem rapidamente ou que estejam continuamente a ser substituídas, como a pele e o pelo. Já a regeneração por substituição acontece no caso de perda de partes do corpo e ocorre com muita frequência em plantas e organismos pouco complexos, como por exemplo as caudas das lagartixas ou estrelas do mar quando perdem braços. Como já disse anteriormente, o ciclo celular pode repetir-se inúmeras vezes, podendo vir dar origem a um organismo pluricelular. O principal processo responsável pela produção destes organismos é a fecundação. O ovo, ou zigoto, será a primeira célula de um organismo que é capaz de produzir células filhas, que por sua vez podem originar células de tipos diferentes. Assim, o ovo é considerado uma célula totipotente. As primeiras divisões celulares do ovo vão dar origem a células indiferenciadas. No entanto, com sucessivos ciclos celulares, estas vão sofrer um processo de diferenciação, até se tornarem células especializadas. Cada célula especializada vai desempenhar uma função com base nas características que apresenta. Mas por que é que a diferenciação ocorre? Numa determinada altura da vida da célula, alguns fatores envolvidos na transcrição e tradução de DNA ou os estímulos provenientes de células vizinhas levam à diferenciação celular. Por exemplo, uma célula muscular inicia a produção de grandes quantidades de proteínas contráteis, ou então, no caso de células nervosas, começam a expressar genes responsáveis pela produção de neurotransmissores. Para compreendermos melhor o processo de diferenciação, temos de primeiro conhecer as características das células responsáveis pela formação do corpo das plantas e dos animais. Estas são chamadas de células estaminais e apresentam as seguintes características. São células indiferenciadas, apresentam uma grande capacidade de divisão e de se diferenciar em qualquer tipo de célula e conseguem realizar autorrenovação, ou seja, durante a divisão celular podem produzir células filhas com funções diferentes. A isto chama-se divisão assimétrica. Neste caso, uma célula mantém-se como célula estaminal e outra pode sofrer diferenciação. As células estaminais estão divididas em subtipos, com base no seu potencial de diferenciação. Estas podem ser embrionárias ou adultas. As células estaminais embrionárias dividem-se em totipotentes e pluripotentes. Já as adultas podem ser multipotentes. As células totipotentes têm um potencial de diferenciação ilimitado, pois podem originar qualquer tipo de célula de um organismo e são capazes de desenvolver tanto os tecidos embrionários como os extraembrionários. Isto acontece pois após a formação do blastocisto, as células passam a ser pluripotentes, não sendo capazes de terminar o desenvolvimento de um organismo sozinhas. Com o desenvolvimento embrionário, estas células tornam-se multipotentes, pois vão dar origem a células diferenciadas de tecidos e órgãos específicos, e por isso apresentam um potencial de diferenciação limitado. Como é no caso das células estaminais da medula óssea, estas vão produzir glóbulos brancos, mas nunca células epiteliais, da mesma maneira que as células epiteliais não vão produzir glóbulos brancos. As células estaminais estão presentes em indivíduos adultos, em tecidos onde as células necessitam de recorrer à renovação celular com mais frequência, como por exemplo a pele, o intestino e a medula óssea. No entanto, nos tecidos adultos das plantas também podemos encontrar células indiferenciadas e estas estão concentradas em tecidos chamados meristemas. Mas será que durante este processo também podem ocorrer erros? Vamos lá ver. Às vezes, durante a divisão e diferenciação celular, podem ocorrer erros.
que vão ter consequências muito graves para os organismos. Fatores externos como raio-x, radioatividade, substâncias tóxicas e alguns vírus podem ser responsáveis por estas alterações. Destas alterações, a mais grave é a perda dos mecanismos de regulação celular. Foram mencionados na toala anterior sobre a mitose e citocinese, e estes vão resultar na alteração da expressão génica. A alteração pode resultar num aumento descontrolado da divisão celular ou numa redução da ação do mecanismo de apoptose, a morte celular programada. Esta divisão descontrolada resulta em aglomerados de células com pouca diferenciação, que vão formar os tumores. Por vezes, as células de alguns tumores podem espalhar-se pelo organismo, apoderando-se de outros tecidos e formar novos tumores, os tumores malignos. Espero que tenhas gostado. Até já!